Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto energia, mais especificamente falaremos sobre o tema energia potencial e conservação da energia. Para isso, nós vamos discutir todo o capítulo 8 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Vamos começar aqui do tópico 8.2, que fala para a gente com o subtítulo aqui sendo Trabalho e Energia Potencial. O que quer dizer este subtítulo? Quer dizer que existe uma relação entre a grandeza trabalho e a grandeza energia potencial que tem que ser mostrada e aproveitada quando a gente for resolver exercícios. Para a gente começar a falar dessa relação entre trabalho e energia potencial, vamos lembrar um pouco do capítulo anterior, do capítulo 7. Imagina aquela situação dada no capítulo 7, onde eu pego um objeto e jogo este objeto para cima. Esse objeto vai estar única e exclusivamente sob efeito da força-peso. E a gente sabe que a força-peso aponta para baixo. O que acontecia com esse objeto lá no capítulo 7? Esse objeto ele ia sair daqui com uma certa velocidade, diferente de zero. Ele ia começar a subir até uma certa altura, onde a velocidade dele seria zero. Obviamente, este objeto tem que parar de subir em determinado momento. E é isso que aconteceu. Então, do ponto de vista matemático, ou ponto de vista físico, como queiram, a gente sabe que a força-peso retirou velocidade deste objeto. Às custas de fazer o quê? Permitir com que esse objeto ganhasse altura. Existe, então, uma troca energética entre a energia responsável pela velocidade, que é a energia cinética, e a energia potencial, nesse caso, a potencial gravitacional. Qual era essa relação? É que a energia cinética era o negativo da energia potencial. Nós estamos falando de variação, por isso nós estamos colocando delta aqui. Então, o que essa primeira equação que eu estou colocando aqui para vocês significa é que se eu aumento a energia cinética, esse sinal de menos me garante que eu diminuo a variação da energia potencial. Por outro lado, se eu diminuo a energia cinética, eu estou ganhando variação na minha energia potencial. Só que a gente já sabe do capítulo anterior que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Logo, se uma é o inverso da outra aqui para a gente vai definir agora a variação da energia potencial, qualquer que seja, mas no nosso caso aqui a gente está falando neste momento da gravitacional, como sendo menos o trabalho, já que ela é menos a variação da energia cinética. Então, esta é a principal relação matemática deste tópico do capítulo, do tópico 8.2. Esta é a relação entre a variação da energia potencial e energia cinética. Ela sai lá da nossa conversa no capítulo 7. Tá? De novo, se eu aumento velocidade, tenho que diminuir a energia potencial, no nosso caso aqui, gravitacional. Se eu diminuo a minha velocidade, é porque esse objeto aqui no nosso exemplo está subindo e está aumentando a energia potencial gravitacional. Uma é contrário da outra.
Se a variação de energia cinética era o trabalho e a energia cinética é menos a variação de energia potencial, então a gente pode fazer essa comparação e chegar à conclusão de que a variação da energia potencial é menos o trabalho. Então, essa é a principal parte deste tópico aqui, 8.2, que fala para a gente sobre trabalho e energia potencial. Para a gente poder ir para o item 8.3, nós vamos ter que falar um pouquinho aqui agora sobre forças conservativas e forças dissipativas. Vamos lá. Para falarmos aqui de força conservativa e força dissipativa, vamos fazer uso dessa tabela que está aqui na nossa tela agora. O que tem de mais importante nessa tabela, pessoal, são os seguintes fatos: a definição e a reversibilidade. Todo o resto são consequências, são explicações que a gente vai abordar aqui bem superficialmente com vocês sobre força conservativa e força dissipativa, mas o que a gente vai discorrer mais, que vai abrir mais um pouco o ponto de vista físico e matemático, no item 8.3, é o que a gente chama aqui nessa tabela de definição e de reversibilidade. Vamos dar uma olhada por alto nessa tabela aqui, só para a gente poder saber a diferença entre uma força conservativa e dissipativa. Vamos começar pela reversibilidade. A primeira coisa que é importante a gente saber é que a força conservativa ela é reversível. O que significa isso? Significa que a energia que eu gastei no processo, ela pode ser recuperada nesse processo, tornando-a ser o que ela era no início do processo. Isso, na vida real, é muito, muito difícil de acontecer. Mas é uma simplificação aqui para a gente poder ter uma abstração matemática, uma abstração física e seguir os nossos conceitos daqui para frente. Quanto à reversibilidade, as forças dissipativas elas são irreversíveis. Eu não consigo recuperar essa energia ao final do processo e trazer toda ela de volta no mesmo formato que eu tinha no começo do processo. As principais energias dissipativas, mas não únicas, são calor, principalmente causado pelo atrito, e som. Tá? Isso vai me levar a toda uma gama de consequências que a gente pode usar tanto como físico, como quanto engenheiro, quanto simplesmente para resolver os exercícios do livro. Uma das consequências desse processo, dessa reversibilidade ou não reversibilidade, é o fato de que, na força conservativa, o trabalho não depende do caminho percorrido, e isso nós vamos ver agora mesmo no item 8.3. Enquanto, para as forças dissipativas, o trabalho depende do caminho. Sempre que eu escolher um caminho diferente para ligar dois pontos A e B, a força vai ter dependência desse caminho se ela for dissipativa e não vai depender do caminho se a força for dissipativa. Na verdade, o trabalho vai depender do caminho se for uma força dissipativa e o trabalho não vai depender do caminho se for uma força conservativa. Para a força conservativa, eu consigo descrever ela através de uma equação, através de uma função escalar, e para a força dissipativa isso não é possível. Para a força conservativa, eu vou ter uma energia potencial associada, e para a força dissipativa não vou ter isso. A energia mecânica, que a gente vai estudar um pouco mais para frente nesse capítulo, é conservada se a força for conservativa, mas não é conservada se a força for dissipativa. Então, essas são os principais aspectos, as principais diferenças entre forças conservativas e forças dissipativas, tá?
Dito isso, vamos para o item 8.3. Chegando aqui agora no item 8.3, vamos ter dois pontos principais a tomarmos cuidado quando a gente vai discutir a força conservativa. Quais são esses dois pontos? O primeiro deles é esse que já está aqui na tela de vocês, que ele fala que o trabalho total realizado por uma força conservativa, então a força tem que ser conservativa, essa é uma obrigatoriedade, tá? Ao longo de um percurso fechado vai ser nulo. Então, nós vamos partir dessa definição aqui e vamos tentar entender essa definição a partir de uma figura extremamente simples. Imagina o seguinte, que a gente tem um ponto de partida que nós vamos chamar de ponto A. E que nós vamos ter um ponto de chegada que nós vamos chamar de ponto B. O que esse pequeno texto nos fala é que se eu sair de A, for até B, por exemplo, por este caminho 1, e retornar de B para o ponto A, por exemplo, por este caminho 2 aqui, ele está me dizendo que o trabalho para ir de A para B pelo caminho 1, mais o trabalho para ir de B para A pelo caminho 2, tem que dar zero. É isso o significado desse texto aqui. Tá? Então, ele está contando para mim que o que eu realizo de trabalho para ir de A para B por uma dada trajetória é igual ao negativo, ele me devolve isso na volta para vir de B para A. Então, são dois modos, dois jeitos de escrever o que está ali em verde aí para cima para a gente. Então, o trabalho total ao longo de um caminho fechado. O que significa esse caminho fechado? Ir e voltar ao mesmíssimo ponto. Esse trabalho vai dar zero. Vamos ver a próxima informação sobre a independência da trajetória para uma força conservativa. Então vamos lá, continuando aqui para a gente poder dar uma olhada o que diz esse segundo texto, essa segunda frase aqui sobre as forças conservativas, tá? Sempre a gente está falando de forças conservativas a partir de agora. O que ela está me dizendo aqui? Que se eu saio do mesmo dado ponto A aqui, se eu escolho um ponto A como partida e vou até um ponto B, o que ele está me dizendo é que eu posso escolher um caminho para sair de A e ir até B, por exemplo, este caminho 1, e calcular o trabalho que eu vou gastar para sair de A e ir para B por esse caminho 1. Eu posso ainda fazer isso de quaisquer outras milhões de formas possíveis. Por exemplo, aqui vamos representar uma dessas possibilidades por essa curva amarela chamada curva 2. O que essa frase em roxo está nos dizendo é que se eu escolher qualquer caminho para ir de A para B e eu calcular este trabalho, eu sempre vou ter a mesma resposta, sempre vai me dar o mesmo valor de trabalho. Então, professor, você está me falando que se eu escolher de ir de A para B pelo caminho 1 e escolher ir de A para B por esse caminho 2 que parece mais tortuoso e eu tiver a mesma resposta, esta força é conservativa? Não, eu não estou te dizendo isso. Por que não? Porque para a força ser conservativa tem que ser por todos os caminhos dar o mesmo valor. Não basta ser o caminho 1 e o 2.
poderia ter zilhões de outros caminhos. Poderia ser este aqui, poderia ser este aqui, poderia ser este aqui. Então, todos os infinitos caminhos, se derem a mesma resposta pelos infinitos caminhos, a força é conservativa. É óbvio que a gente não vai testar infinitos caminhos no nosso exercício. A gente vai partir do conceito: se a força é conservativa, qualquer caminho serve. E qual que é a grande vantagem disso antes da gente equacionar isso? É justamente no exercício. Se eu tenho um caminho que vai me levar a uma integral difícil de ser resolvida, se vai ser uma conta um pouco mais complicada, mas eu puder escolher um outro caminho onde as contas são simplificadas, eu não sou obrigado a seguir o caminho que o livro deu. Eu posso escolher um outro caminho que me permita ter uma equação mais fácil de ser trabalhada. Então essa é a grande vantagem. E como é que eu descrevo isso matematicamente? Vamos lá. Para descrever matematicamente, vamos partir da equação da frase em verde, de que o caminho, se for fechado, o trabalho vai dar zero. Vamos partir desse pressuposto. Então vamos trabalhar ela, e se eu trabalho ela, a gente já viu que a gente chega na seguinte equação. Chegamos nessa mesma equação, ou seja, copiei as duas equações de cima aqui do nosso lado aqui, tá bom? O que a gente sabe é que, repara aqui comigo, se eu pegar esta parte da equação aqui, que eu estou circulando de vermelho aqui agora, e se a força é conservativa, o trabalho para ir de A para B pelo caminho 2 tem que ser igual a menos o trabalho para vir de B para A pelo mesmo caminho 2. Senão não daria zero. Tá? Então, esta afirmação aqui decorre da frase verde acima na tela para a gente. Mas repara que este termo circulado pode então ser substituído em vez de BA por AB, só trocando o sinal. Se isso é verdadeiro, olha o que está acontecendo. Se eu escolho ir de A para B por um caminho 1, eu vou ter uma igualdade com ir de A para B por um caminho 2. E aí eu respeito exatamente o que está falando o texto em lilás aí para a gente. É lógico que aqui a gente testou só para o caminho 1 e para o caminho 2. Para que isso seja considerado uma força conservativa, teria que ser válido para todos os infinitos caminhos. Mas vamos de novo, o que tem de mais importante aqui nessas definições, nesses textos impregnados aqui na nossa tela agora? O que tem de mais importante é eu ter a liberdade de escolher caminhos mais fáceis que me propiciam fazer cálculos mais simples para resolver dadas questões da vida real ou dadas questões dos exercícios dos livros. Então, essa é a importância da independência da trajetória aqui, mas só acontece se a força for conservativa, gente. Dito isso, a gente vai partir para o item 8.4 e vamos ver o que a gente tem de importante a falar sobre o item 8.4. No item 8.4, nós queremos achar uma equação que me permita calcular a energia potencial de um dado sistema. Para isso, eu vou colocar uma equação mais geral agora para a gente no começo e, através de dois exemplos conceituais, não numéricos, mas dois exemplos conceituais, nós vamos ver como é que a gente vai realmente encontrar a energia potencial. Eu vou tentar deixar isso claro à medida que a gente for prosseguindo aqui. O que a gente sabe até agora sobre trabalho? Tá? De uma força qualquer, não de uma força constante. Mas trabalho de uma força qualquer, a gente já viu aí no decorrer das aulas que trabalho é igual
a integral da força. Vou supor que essa força esteja só no eixo x por questões de simplicidade mesmo. Poderia ser 3D. Então, vamos supor que ela esteja só no eixo x. O trabalho é a integral da f de x dx. Tudo bem? Outra coisa que a gente sabe, e agora da aula de hoje, a outra coisa que a gente sabe, e vindo da aula de hoje, é que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Está aqui. Nota aqui, o que tem de diferente para o título? O título está falando de energia potencial. Então, eu vou ter que achar uma equação que me permita calcular a energia potencial. E o que tem de grande diferença? Aqui a gente está falando sobre variação de energia e não da energia potencial. Mas, por enquanto, vamos dar seguimento do jeito que isso aqui está. Se eu unir essas duas informações que estão aí projetadas para a gente, eu chego à conclusão de que a variação da energia potencial é igual a menos a integral da força. A menos a integral da força poderia ser em 3D, mas nós estamos aqui escrevendo só no eixo x por agora. Por que isso? Porque este lado que eu vou grifar aqui agora para vocês é o trabalho. Este lado aqui é o próprio trabalho, tá bom? E o sinal de menos decorre daqui, de onde eu passei o grifo também. Se a gente sabe que isso é verdade e isso vai sair de um dado ponto inicial e chegar até um ponto final, vamos ver o que a gente pode trabalhar com esta expressão aqui, para tentar atender à necessidade do título, que é, ele quer calcular a energia potencial e não a variação de energia potencial. Para isso, vamos fazer isso através de dois exemplos. Vamos começar com um exemplo conceitual, como eu disse, não vai ser numérico, mas para energia potencial gravitacional. Repara só, e vamos tomar alguns cuidados aqui, vamos aprofundar um pouquinho, alguns temas aqui. Vou copiar a equação que está acima. Vai ficar assim, ó. A variação da energia potencial, no nosso caso agora gravitacional, vou botar um G aqui, vai ser igual a menos a integral, daqui a pouco eu coloco os limites, aguenta aí, da força gravitacional, só que a força gravitacional a gente vai falar que ela está no eixo Y e não no eixo X, então, em função de dy aqui. O que eu estou falando para vocês? Que eu vou pegar um objeto, jogar para cima, deixar cair, vai estar exclusivamente sob efeito da força gravitacional, da força peso, vai sair de uma altura inicial e chegar numa altura final. Para eu saber resolver essa questão, o que eu preciso? Eu preciso saber a fórmula da força que está puxando este objeto para baixo aqui no meu problema, que a gente está chamando aqui de força gravitacional. O que a gente chama de força gravitacional, o que o Halliday chama de força gravitacional, na verdade é nada mais, nada menos do que o peso do objeto. Então, isso aqui vem do peso do objeto. Só não vamos chegar aqui, eu vou colocar e já vou apagar porque nós não vamos fazer isso, chegar aqui secamente e trocar então força gravitacional por mg, que é a fórmula para calcular a força-peso. Tá? Mas vamos prestar atenção aqui, vamos ser bem mais rigoroso nesse momento aqui. Qual equação que eu vou colocar para a força-peso? Como assim, professor, não pode ser mg? Vamos ser bem genérico agora. Tá?
tá? Tem que ser bem assim amplo essa informação. Para a gente ser amplo, imagina o seguinte. Vamos adotar um eixo de referência para cima. Eu estou falando que o meu deslocamento no eixo Y é positivo para cima. Então, se eu tenho um dado objeto cujo deslocamento é positivo para cima, mas o peso do objeto sempre está para baixo, o peso vetorial, e eu tenho que levar em conta o vetor força-peso agora, ele é contrário ao deslocamento que eu adotei como sendo positivo. Então, o peso vai ser menos mg. Por quê? Porque a gravidade estaria para baixo e o deslocamento para cima. Eu interpreto, eu represento isso através desse sinal de menos. Então agora eu já sei quem eu vou substituir no lugar da força peso ali, né? Sim, agora nós sabemos. Vai ficar assim esta equação. Segue aqui do lado direito, vai ficar assim, que a variação da energia potencial gravitacional é igual o negativo da integral para ir desde uma altura y inicial até uma altura y final da força-peso. Mas de acordo com o que a gente vai ter do ponto de vista vetorial, o peso é menos mg. Está aqui. E dy. Então, este menos mg, vou grifar ele aqui, da mesma cor que era representado na equação do lado esquerdo. Eu estou trocando força gravitacional em y lá do lado esquerdo para menos mg aqui na equação do lado direito. Poxa, então agora isso fica fácil de integrar. E aí, depois da integral, nós vamos ver qual é a ligação com o título do problema. Vamos então integrar esse cara aqui. Vai ficar assim, ó. ΔU gravitacional, delta é sempre final menos inicial. Então, eu já vou abrir isso, tá? Já vou chegar aqui e vou abrir isso. Vai ficar assim. Energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Tirei o delta e escrevi como sendo final menos inicial. É igual a menos com menos vai dar mais. Então, vai ser mais mg. Integral de dy, que é a única coisa que sobrou aqui. Integral desde um ponto inicial até um ponto final de dy. Só que a integral de dy é y. Então, vai ficar assim, que a potencial gravitacional final menos a potencial gravitacional inicial é igual a mg. E eu já vou aplicar os limites de integração, que a integral de dy é y, vai ficar y final menos y inicial. Está aqui. Escrevendo isso aqui um pouco mais aberto, vai ficar aqui a potencial gravitacional final menos a potencial gravitacional inicial é igual a mg, altura final, menos mg, altura inicial. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um pouco mais rigoroso, mas vamos começar sem rigor. O que eu quero dizer com isso? Que se eu quero calcular a energia potencial gravitacional em uma posição final do processo, é só fazer mg vezes a altura final dela. Se eu quiser calcular
na posição inicial do processo, eu vou simplesmente fazer mg vezes a altura desta posição inicial do processo. Agora, sendo um pouco mais rigoroso, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, que energia eu vou poder escolher sempre, ou o exercício vai escolher um local de referência para essa energia. Um local onde a energia vai ser zero. No nosso caso aqui, se a gente falar que a energia potencial gravitacional inicial é zero em y inicial igual a zero, e vamos corrigir aqui em cima, porque eu coloquei um H, mas é y, a fórmula de cima vai dar zero aqui e vai ter zero aqui. Por quê? Porque eu adotei. Eu tomei como referencial o y inicial sendo zero, e neste ponto eu vou chamar a energia de zero. Então, só sobraria para a gente, pessoal, esse termo final com este termo final. Só que como só tem um termo, eu posso e vou omitir a letra F. E a gente fala que a energia potencial gravitacional é calculada simplesmente por mg, altura que esse objeto está. Mais nada. Só isso. O que a gente já tinha visto de forma menos rigorosa aqui acima nos grifos aqui alaranjado e amarelo. Se eu quero calcular a energia potencial final, calculo com a altura final. Se eu quero calcular a energia potencial inicial, calculo com a altura inicial. Se eu quero calcular em uma posição qualquer, calcula nesta posição y qualquer. Então a gente chega realmente no título do capítulo. O título do capítulo fala: calcule a energia potencial em um ponto qualquer. Está calculada em um ponto qualquer. Não é a variação da energia quem eu calculei agora. É a energia naquele ponto. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu calcular o que o item 8.4 quer. Qual era a energia potencial em um local qualquer do exercício. Vamos fazer a mesma coisa para a energia potencial elástica. Para isso, eu vou pegar tudo isso que eu escrevi aqui, vou deixar encolhidinho aqui do lado esquerdo da tela para a gente, vou diminuir um pouco ele, para ganhar espaço. Agora que está diminuído aqui, pessoal, vamos falar um pouco e vamos chegar em uma equação que me permita calcular a energia potencial elástica em qualquer ponto, e não somente entre o inicial e o final, mas em qualquer ponto. Para isso, o que a gente precisa saber aqui? Para isso, a gente precisa saber qual é a fórmula da força elástica. Então, a fórmula da força elástica é do tipo menos kx. Só peço que vocês tomem bastante cuidado com esse K aqui. Esse K que eu grifei não é energia cinética. Este K grifado é a constante elástica. Então, por favor, não me confundam ele com a energia cinética. Quanto maior for o valor desse K, mais rígido é essa mola, mais rígido é esse elástico. Ou seja, ele é mais duro de deformar. Quanto menor o valor do K, mais fácil será a sua deformação. Se eu sei isso, eu vou aplicar ela na fórmula que está acima da gente. Eu vou colocar ele no lugar desta força aqui. Desta força. Então, vamos seguir já para lá. Vai ficar assim, que a variação da energia potencial elástica é igual a menos a integral. A força elástica está sendo dada, eu vou falar que está no eixo x mesmo. Então, a integral desde uma posição inicial em x até a final em x, da fórmula da força elástica. Menos kx
E a deformação está sendo em x dx. Se a gente faz esta integral, eu vou ter aqui ΔU elástico. Faço o jogo de sinal e tiro tudo que é constante da integral. Então, menos com menos vai dar mais. K, integral desde a posição inicial até a posição final de x dx. Integral de x dx já tem que ser fácil para vocês. Se não for, dá uma estudada violenta nesse negócio agora, porque está assim atrasado se achar que não é fácil essa integral. Mas nós vamos fazer ela já prontinha aqui. Para isso, nós vamos abrir aqui este delta, o elástico, como sendo o elástico final menos o elástico inicial. Vai ficar assim, ó. O elástico final, porque delta é o final menos o inicial, tá aqui, é igual a K, que multiplica aquela integral. Aquela integral é x ao quadrado sobre 2. Só que eu vou escrever meio de x ao quadrado, que é a mesma coisa. X ao quadrado sobre 2. Não usei os limites de integração, vamos usar desde o x inicial até o x final. Então, agora eu só aplico o limite de integração. Vai ficar aqui o elástico final menos o elástico inicial é igual a meio de K, troquei o meio de posição com o K, e aplico o limite superior, x final ao quadrado, menos a de baixo agora, mesmíssima coisa, meio de K, só que agora x inicial ao quadrado. Se eu fizer por comparação, como a gente fez na forma anterior, aqui eu tenho a energia potencial elástica final e aqui eu tenho a energia potencial elástica inicial. O que a gente poderia fazer? Dar uma referência, como nós demos no anterior. Eu chego aqui e falo assim, se a energia potencial elástica, por exemplo, a inicial, é igual a 0 para x inicial ser 0, porque é você quem escolhe onde que é o seu zero de energia, a gente chega na conclusão de que posso omitir a letra F, porque este termo vai zerar quando este x zerar. Eu posso omitir a letra F e chegar em uma equação para a energia potencial elástica em qualquer ponto que eu queira estudar. Então, a energia potencial elástica naquele ponto vai valer meio de K x ao quadrado. Onde este K é a constante elástica, a gente já falou, e este x é o quanto eu deformei o meu elástico. Então, esse cara é a deformação. Esse x, gente, não é nem o tamanho do elástico depois que eu estiquei, nem o tamanho antes de eu esticar. É o tanto que ele mudou. Por exemplo, se o elástico tinha 10 centímetros antes de eu esticar e puxei até o 14, esse x não é nem o 10, nem o 14. É o tanto que eu consegui deformar ele. É de 10 até 14, que dá 4. Tudo bem? Então, a gente fez aqui o cálculo da energia potencial elástica, e não da variação da energia potencial elástica. O cálculo, então, está aqui. O que esta equação lá em cima, essa que eu estou apontando com uma seta, quer dizer? Ela quer dizer que se eu conheço a força que está atuando sobre o meu sistema, fizer uma integral desta força, trocar o sinal desta integral, eu vou achar o quanto variou a energia do meu sistema.
Se eu posso adotar uma energia de referência ao meu critério, através deste cálculo, desse menos a integral desta força, eu consigo achar uma força para calcular a energia potencial e não mais a variação da energia potencial em qualquer ponto por onde esse sistema esteja passando. Então, esse é o significado do item 8.4. Tá? Para a gente poder fazer um vídeo sem ser de 2 horas sequenciais, eu vou parar aqui agora esse vídeo e nós vamos fazer o restante do capítulo, do item 8.5 até o final, no próximo vídeo.